Olá, este é o blog Civil Mobiliário. Hoje nós entrevistamos Marcos Errath para tratar sobre negócio jurídico processual. Marcos, bom, vamos tratar um pouquinho a respeito do negócio jurídico processual, essa nova figura trazida pelo Código de Processo Civil. Primeiro, para você contextualizar um pouco, o que é esse negócio jurídico processual? Primeiro, eu acho que a gente podia começar explicando que a base do Código de Processo Novo é a boa-fé. A boa-fé obriga que as pessoas tenham um ambiente de cooperação processual. E muita gente, quando ouve falar sobre negócio processual, imagina que eu estou na frente do juiz e lá eu vou conversar com ele e vou fazer uma concessão como se fosse uma transação. O negócio processual diz respeito ao procedimento. Eu e o outro lado discordamos sobre o mérito da questão, mas a gente pode concordar sobre a melhor maneira de desenvolver a instrução do processo, o calendário que o processo vai seguir até chegar à sentença, e é sobre isso que o negócio processual tem por objeto. O acordo de procedimento, convenções que vão facilitar a vida dos dois lados, independente da posição que cada um tenha na situação específica. Nos contratos imobiliários, você vê essa figura com uma boa aplicabilidade? Eu acho que sim, Alexandre. Veja só, eu vou ter uma grande quantidade de demandas onde a discussão processual é sobre vício redibitório. Eu vou ter discussões sobre perícia, sobre assistente técnico na perícia, e os custos processuais vão aumentando cada vez mais. O que é que a gente podia fazer no campo do negócio processual? Primeiro, eu não preciso esperar o litígio estar instalado, eu não preciso estar durante uma audiência para celebrar um negócio processual. A minha sugestão é que, na hora que você for fazer um contrato de locação, na hora que você for fazer uma compra e venda, que você pare e converse um pouco com o seu cliente, com a outra parte, e diga assim: olha, a gente espera que dê tudo certo, mas se não der certo, e algum dos lados tiver uma reclamação a fazer, por exemplo, em relação a um vício oculto, nós vamos ter que levar esse assunto para o judiciário e lá provavelmente o juiz vai designar um assistente técnico, um perito, e cada um vai ter um assistente técnico. Vamos combinar que não vai haver vistoria em loco e que a parte que se sentir prejudicada vai fotografar os problemas e com base nas fotos é que o perito vai trabalhar? Em geral, quem requer a perícia é a pessoa interessada em provar o vício e ela vai ter o ônus de custear a perícia. O que acha de colocar numa cláusula contratual o seguinte: independente de quem ingressa com a ação, independente de quem tem iniciativa, o custo da perícia vai ser sempre rateado pelas duas partes, por exemplo. Eu estou trabalhando cláusulas de procedimento, eu não estou dizendo quem é que tem razão. Eu estou disciplinando com outra parte qual é o meio mais rápido de cooperarmos para chegarmos ao resultado daquela ação, independente de qual seja. Então aqui a gente tem um belo exemplo de aplicação de negócio processual. As pessoas costumam limitar o negócio processual apenas a um calendário, tá? Então eu vou sentar na frente do juiz e vou combinar com eles quando é que vão ser as audiências, quando é que a gente vai ouvir as testemunhas. Isso funciona? Funciona. O artigo 190, 191 do Código de Processo traz isso como exemplo. Mas o que é que acontece na minha prática como advogado? Marco uma audiência para as 3 horas da tarde. A partir das 2 horas eu já não faço mais nada. E raramente a audiência começa no horário. O juiz marca 3, 4 audiências, uma depois da outra. E aí me telefona outro cliente e diz assim: eu posso falar com você no dia X? Eu disse: eita, não dá não, porque é um dia de audiência. E eu só sei a hora que eu tenho que chegar no fórum. Eu não sei a hora que eu vou sair do fórum, tá? O que é que você acha de estabelecer no acordo de procedimento que as audiências serão todas as segundas-feiras, vão começar às 3 da tarde e vão terminar impreterivelmente às 5 horas da tarde? Se chegar às 5 horas da tarde e não for possível terminar a audiência, ela vai ficar interrompida para a próxima segunda-feira. Assim, os advogados se organizam, as partes se organizam e o magistrado se organiza também, tá? Isso é uma forma de acordo de procedimento. E não há nenhum impedimento jurídico hoje de você estabelecer isso no contrato. Eu imagino que nos contratos de construção, sobretudo por darem diversos problemas, o contrato de construção sempre traz problemas, né? Na vistoria de obra, a forma como vai ser realizada a vistoria, quem vai realizar a vistoria, eu acho que esses procedimentos de fato podem dirimir uma série de litígios. Os contratos de locação também, você acredita que eventualmente uma regra jurídica processual com relação ao despejo, as partes poderiam alterar? As partes podem fazer isso, só que a gente tem limites. Primeiro, como é que vai funcionar? Eu ainda estou no campo anterior ao litígio. Eu estou fazendo a minha locação, estou discutindo com a parte. E a gente vai lá e vai colocar uma cláusula no contrato. Eu costumo dizer o seguinte: quando você vai redigir uma cláusula e o juiz vai considerá-la abusiva, não toca um alarme, o papel não treme, o papel aceita qualquer coisa. Então você vai redigir uma cláusula que vai ser submetida ao magistrado.
O que é super comum de acontecer? As pessoas tentarem utilizar uma cláusula de negócio processual para fazer com que o outro lado, normalmente o lado mais vulnerável, renuncie antecipadamente a um direito que ele tem por natureza daquela relação jurídica. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, tá? Mas fora isso, a gente pode estabelecer... Eu vou dar um exemplo do que não pode fazer. Outro dia eu peguei um contrato que a cláusula de negócio processual estabelecia uma hipótese para agravo que não é permitida na legislação. Tá? Então, você não pode inovar nesse ponto, hipótese, claro. Tá certo? Sim. Então, isso não vai dar para acontecer. No mesmo contrato, tinha uma cláusula mais para frente que dizia o seguinte, olha, se na entrega das chaves eu encontrar algum problema, algum dano no imóvel, eu escolherei uma pessoa da minha confiança que fará um relatório fotográfico, calculará o valor do conserto da unidade e este documento assinado pelo técnico serve como, aspas, título executivo para que eu ingresse com o cumprimento do título diretamente em juízo. Não dá para acontecer. O ato foi produzido de modo unilateral, não teve contraditório. Então, o que é que tem acontecido? Eu tenho pessoas de boa fé que enxergam um negócio processual uma maneira de encurtar o tempo do processo, com isso baratear os custos e, principalmente, chegar à solução do litígio. Mas, por outro lado, eu tenho pessoas que, de má fé, tentam utilizar a possibilidade que o Código abriu agora para construir uma realidade completamente diferente, uma realidade de tentar fazer valer interesses que a legislação proíbe. Então, qual é o fiel da balança? É o juiz. O juiz não é obrigado a aceitar o acordo de procedimento. Ele vai analisar a validade do acordo de procedimento. E eu não vou poder fazer a inserção de cláusulas desse tipo em contratos de adesão. Claro. E aqui eu estou tratando de contratos de adesão entre particulares. Entre o investidor que está comprando 3 ou 4 unidades de um empreendimento imobiliário, por exemplo, mas que também está numa situação de contrato de adesão, porque o conglomerado de quem ele está comprando é 10 vezes maior do que ele, por exemplo. Eu acho que todos esses aspectos a gente tem que pensar em relação a isso. Primeiro, em todo contrato eu vou colocar negócio processual? Não. É como cláusula penal, ele é uma possibilidade. Se as pessoas acharem que é conveniente, que é relevante, acho que vale a pena fazer isso. Segundo, se eu colocar qual é o objeto da cláusula, o objeto da cláusula é um acordo de procedimento. Quem está ouvindo a gente e pensou que poderia ter feito isso num contrato na semana passada, ainda pode incluir isso? Claro, eu posso fazer um aditivo e colocar. Claro. Tá? Não coloquei. Posso esperar o momento da audiência para propor outra parte fazer isso? Sim. Só que nessa situação, provavelmente a comunicação das partes já vai estar abalada. Não vai ser tão fácil como você colocar anteriormente. Sim. E uma coisa que eu costumo agregar ao negócio processual são cláusulas escalonadas de utilização de métodos alternativos. Como é que funciona isso? Eu vou estabelecer que, antes da minha cláusula tradicional do foro do contrato, eu vou estabelecer o seguinte: se qualquer das partes tiver um incômodo, tiver um problema na execução do contrato, ele notifica outra parte. Eu estou pensando especificamente naqueles contratos onde a gente tem SPEs específicas, onde eu tenho parceiros comerciais e cada etapa do empreendimento é feita por uma pessoa diferente. Tá? Então, imagina que da etapa 2 para a etapa 3 eu tive um problema. O que é que eu faço? Eu vou colocar no contrato que a outra parte deve ser notificada por e-mail e deve apresentar uma solução para aquilo em 10 dias. Se isso não acontecer, abre-se a possibilidade da pessoa incomodada requerer a instauração de uma mediação. Eu posso estabelecer que a mediação deve ocorrer em no máximo 30 dias. Se a mediação for mal sucedida, aí eu vou ao judiciário. Com que vantagem? Como eu realizei a audiência de mediação, o meu tempo no judiciário está mais curto. Na minha realidade, em Alagoas, entre eu ingressar com a petição inicial e sentar na frente do juiz, vai demorar entre 8 meses e 1 ano. No meio do caminho vai ter uma sessão da Central de Conciliação, porque o direito é patrimonial e disponível. Então, na hora que eu faço isso, eu consigo, no intervalo de 30 a 40 dias, já antecipar meses de tramitação processual com uma providência simples. O cliente, normalmente, ele é resistente, ele não conhece a mediação. Ele não quer tentar a mediação. Eu estou dizendo a ele que o que a gente vai fazer é um investimento que pode dar certo ou que pode não dar certo. Então, em vez de eu enxergar que o meu contrato tem uma única maneira de resolver um problema, que é sempre buscar o judiciário, eu posso escalonar maneiras alternativas de resolver o problema, deixando o judiciário como se fosse a última instância. Tá? Negócio jurídico processual foi uma questão muito recente. Os advogados ainda têm aplicado de uma forma... tímida. Muito tímida, mas sobretudo nos negócios imobiliários, sobretudo em contratos de construção, contratos de compra e venda, eu acho que boa parte dos conflitos, locação, a gente consegue resolver através disso. Queria agradecer imensamente a sua participação aqui e já deixar o convite para que você venha e participe outras vezes. Claro. Meus amigos, esse foi Marcos Erhard para o blog Civil Imobiliário. Muito obrigado e até a próxima.